Os Picts eram os antigos habitantes da Escócia retratados pela história como temíveis guerreiros pintados temidos até mesmo pelos romanos. Quem eram os Picts? Seriam guerreiros selvagens do leste europeu, como afirmavam os escritores romanos, ou seriam os povos originários da Escócia, uma civilização perdida? Pela primeira vez temos a resposta. E isso vem diretamente do seu DNA. Um novo estudo decifrou o genoma dos Pictos. O que eles descobriram não apenas reescreve a história, como também apresenta um novo enigma que parece desafiar a lógica. Vamos mostrar exatamente o que essa nova ciência revela sobre as verdadeiras e intrigantes origens dos Pictos antes do DNA. Por mais de 1000 anos, os Pictos foram o maior enigma histórico da Escócia. Eles eram o povo originário do norte, um grupo poderoso e sofisticado que dominava as terras ao norte da Inglaterra moderna. Não eram apenas tribos dispersas. O que ninguém te conta é que eles eram organizados poderosos e artisticamente brilhantes. Eles formaram reinos, construíram fortificações imponentes e foram tão eficazes militarmente que detiveram o império mais poderoso que o mundo já conheceu, o exército romano. Foram os romanos que lhes deram o nome. No ano de 297 da ODGC, um escritor romano usou pela primeira vez o termo Picti, que significa povo pintado ou povo tatuado. Era um nome que nasceu do medo e da admiração. Os soldados romanos se protegiam atrás de suas muralhas maciças. Primeiro a muralha de Adriano, depois a muralha de Antonino contavam histórias dos ferozes guerreiros da Calônia às terras ao norte. Dizia-se que esses homens avançavam para a batalha com seus corpos cobertos por intrincados desenhos azuis. Uma visão aterradora para as disciplinadas legiões. Durante séculos, os Picts foram o outro, por excelência, os bárbaros selvagens à beira do mundo conhecido. As legiões romanas conquistaram territórios desde os desertos da Síria até as florestas da Germânia, mas não conseguiram conquistar o norte da Escócia. Construíram a Muralha de Adriano, uma fortificação maciça de 73 metros de comprimento apenas para manter as tribos do norte afastadas. Eles até tentaram construir outra muralha mais ao norte, a Muralha de Antonino, mas não conseguiram sustentá-la. Os Picts e seus vizinhos eram implacáveis demais. Para os romanos, aquilo representava o limite absoluto da civilização. Mas nem tudo é o que parece. Quando os romanos finalmente partiram e deixaram a Grã-Bretanha no início do século IV, os Picts não desapareceram por completo. Eles ressurgiram com força total. Estabeleceram um dos reinos mais dominantes da Grã-Bretanha medieval. Um território que se estendia por vastas áreas do norte e leste da Escócia. E deixaram um legado que intriga os especialistas desde então. Não deixaram livros, nem relatos históricos, nem cartas. Em vez disso, deixaram pedras. Por toda a paisagem escocesa, desde as ilhas varridas pelo vento de Orkney e Shetland até as férteis planícies do leste. Ergueram monumentos maciços e belamente esculpidos. Essas são as pedras simbólicas pictas, e para dizer o mínimo representam um dos maiores mistérios da arqueologia. Existem cerca de 350 dessas pedras que sobreviveram. Elas estão cobertas por uma linguagem simbólica que até hoje ninguém consegue decifrar completamente. Há entalhes elegantes de animais lobos, veados, águias e salmões. Estes são executados com um estilo artístico único e sofisticado, nada parecido com a arte selvagem que se poderia esperar. Há também objetos do cotidiano como pentes e espelhos que podem ter sido símbolos de poder ou status feminino. E depois há os estranhos símbolos abstratos, desenhos com nomes que os estudiosos modernos lhes deram, como o crescente e a haste em V, o disco duplo e a haste em Z, e o retângulo entalhado. E claro, há o mais famoso de todos, uma criatura bizarra, semelhante a um elefante nadando, conhecida apenas como a besta picta. Ninguém sabe o que é. Alguns a compararam a um cavalo marinho ou a um golfinho. Outros até sugeriram que poderia ser uma representação antiga do monstro do Lago Ness. O que era isso? Seria uma língua escrita, uma forma de heráldica com cada símbolo representando uma grande família ou clã, um conjunto de ícones religiosos, simplesmente não sabemos. O povo que os esculpiu parece ter desaparecido da história por volta do século IX. Sua cultura e língua sumiram quando se fundiram com os galos para formar o reino que um dia seria chamado de Escócia. Como não deixaram registros escritos próprios, tudo o que nos restou foram as lendas. E as lendas eram fantásticas. Historiadores desde a Idade Média até os dias atuais têm se dedicado a especular sobre suas origens. De onde veio esse grupo de pessoas poderoso, artístico e temível? As teorias eram tão exóticas quanto as próprias imagens. A história mais famosa veio de um respeitado estudioso chamado Bede, que escreveu no século VIII.
Ele afirmava que os Pictos eram invasores de uma terra chamada Scia, um vasto território perto do Mar Negro no leste da Europa. A lenda dizia que eles navegaram pelo mar, erraram a Irlanda e desembarcaram na Escócia. Outros afirmavam que vieram da Trácia, nos Balcãs. Alguns até diziam que eram uma tribo perdida de ilhas misteriosas muito ao norte da Grã-Bretanha. Essas histórias de origens exóticas foram populares por gerações. Elas pintavam um quadro romântico de misteriosos guerreiros pintados chegando às costas da Escócia, trazendo consigo costumes estranhos e uma língua desconhecida. Durante séculos, essa foi a história aceita. Os Picts eram forasteiros. Mas será que isso era verdade? Até então não havia como saber. Só existiam especulações. Isso até que os cientistas recorreram à única coisa que nunca mente: o DNA. O plano era finalmente usar a ciência genética de ponta para resolver o mistério. Mas o que eles descobriram não foi apenas uma resposta. Foi uma revelação bombástica que mudaria tudo. Mas a história de suas origens acabaria sendo a descoberta menos chocante: encontrar o primeiro Picts. A questão central era simples: se os Picts não eram da região de onde vieram. Para responder a essa pergunta, os cientistas precisavam de algo que pudesse sobreviver a 2000 anos no solo ácido da Escócia, restos humanos. Essa não foi uma tarefa fácil. Veja bem, vestígios antigos do período Picta de cerca de 300 a 900 DTC são incrivelmente raros. O solo na Escócia é notoriamente ruim para a preservação de ossos, e as práticas funerárias pictas são por si só um enigma. Muitas pessoas podem ter sido cremadas ou enterradas de maneiras que não deixaram vestígios. Durante anos, arqueólogos escavaram sítios arqueológicos por todo o território Picta. Uma equipe internacional de pesquisadores liderada por cientistas de Liverpool, da Universidade John Moores e da Universidade de Aberdeen decidiu enfrentar o mistério de frente. Eles eram uma espécie de equipe de caça-fantasmas genéticos buscando vestígios biológicos de um povo perdido. Eles se concentraram em 2 cemitérios pictos importantes. O primeiro foi London Links, um sítio na costa de Effie, no leste da Escócia. Ficava no extremo sul de Pixeland. Este cemitério era especial, conhecido pelos seus impressionantes monumentos de pedra e sepultamentos complexos. Foi descoberto no século XIX, quando uma linha férrea foi construída na área, revelando um monte de areia repleto de esqueletos. As sepulturas incluíam caixas de pedra chamadas cistos alongados que continham os restos mortais. Acreditava-se que era um local de descanso para pessoas de alto status sepultadas num local privilegiado com vista para o mar. O solo arenoso, embora um pesadelo para os agricultores, era na verdade melhor para a preservação dos ossos do que os pântanos ácidos de turfa encontrados em outros lugares. O segundo sítio foi Balento, em Easter Ross, muito mais ao norte, representando o norte do Reino Pictus. Este era outro cemitério também perto da costa que forneceu aos pesquisadores uma comparação geográfica crucial. Eram os Pictus. No norte, o mesmo que os Pictos no sul. Juntos, esses 2 sítios proporcionaram aos pesquisadores uma boa abrangência do mundo picto. A equipe liderada pelo Dr. Adeline Moores conseguiu realizar o que antes era considerado impossível. Eles tiveram que trabalhar em salas limpas especializadas semelhantes às que vemos em filmes de ficção científica. O DNA antigo, ou DNA, é incrivelmente frágil. Ele se fragmenta em minúsculos pedaços com o tempo. E o maior inimigo é a contaminação. Uma única célula da pele ou a respiração de um pesquisador moderno pode arruinar completamente uma amostra com milhares de anos. Os cientistas, vestidos com trajes de corpo inteiro, tiveram que extrair minúsculas quantidades de pó ósseo das partes mais densas dos esqueletos, frequentemente o pequeno osso do ouvido interno, que é um dos mais duros do corpo humano. Por meio desse trabalho minucioso, eles conseguiram extrair DNA antigo de 8 indivíduos diferentes. 7 eram de London Links e 1 de Ballantor. No mundo da genética antiga, obter 8 amostras desse período é uma vitória enorme. Mas fica ainda melhor. Os pesquisadores conseguiram sequenciar 2 genomas completos de alta qualidade. O livro de instruções genéticas completo de uma pessoa, um de cada local. Eles também obtiveram DNA mitocondrial transmitido apenas pela mãe de 7 dos indivíduos. Essa foi a chave, pela primeira vez. Eles não estavam fazendo suposições baseadas em pedras ou rumores romanos. Eles tinham o código-fonte biológico real dos Picts. Eles tinham os dados concretos. A equipe então comparou esses genomas pictos antigos com um enorme banco de dados de mais de 8.300 outros genomas, tanto antigos quanto modernos. Isso permitiu que eles vissem onde os Pictos se encaixavam no quebra-cabeça da história europeia. Eles eram aparentados com os povos do Mar Negro, estavam ligados aos povos dos Balcãs. As antigas lendas eram verdadeiras. Os resultados foram surpreendentes.
As evidências de DNA desferiram um golpe devastador em todos os mitos de origem exótica. A ideia de que os picos vieram da Ciéia estava completamente errada. Não havia nenhuma evidência genética. A teoria de que eles vieram da Trácia não tinha nenhuma ligação. Os contos românticos sobre eles serem invasores misteriosos de terras distantes eram pura ficção. A verdade revelada pelo DNA era algo muito mais profundo. Os picos não eram imigrantes misteriosos. Eles eram nativos. Seus genes provaram, sem sombra de dúvida, que descendiam das populações locais da Idade do Ferro que viveram na Grã-Bretanha por gerações antes mesmo de os romanos pisarem na ilha. Seus ancestrais eram as mesmas pessoas que habitavam aquela terra há 1000 anos ou mais. Eram em todos os sentidos da palavra os povos originários da Escócia. Este foi um momento de grande impacto para a arqueologia. Mudou fundamentalmente a compreensão de quem eram os picos. Eles não eram invasores. Eram os povos indígenas daquela terra. Sua cultura única, sua arte peculiar, seus poderosos reinos. Nada disso foi importado de outro lugar. Era algo genuinamente local. Era um produto da própria terra escocesa. Mas assim que essa revelação começou a ser assimilada, os cientistas analisaram os dados mais de perto. E foi então que encontraram algo mais. Algo que não fazia o menor sentido. Eles haviam resolvido o mistério da origem dos Pictos apenas para se depararem com um novo paradoxo ainda mais inacreditável. Um paradoxo que iria virar o mapa genético da Grã-Bretanha de cabeça para baixo. Uma incompatibilidade genética. Essa é a parte da descoberta que realmente desafia toda a lógica. A equipe tinha o DNA dos Pictos. Eles sabiam que os Pictos eram da região. O próximo passo lógico foi descobrir quem vivendo hoje tem maior parentesco com eles. A resposta que todos presumiam ser simples. O coração da cultura picta, a Pictlândia, ficava notoriamente no leste e norte da Escócia. Era lá que se localizavam seus reinos. É lá que se encontra a grande maioria de suas pedras com símbolos. É lá que estão localizados os cemitérios de London Links e Ballantor. Logicamente, os habitantes modernos do leste e norte da Escócia deveriam ser os parentes vivos mais próximos dos Pictos. É apenas bom senso. Ao encontrar ossos antigos em um local, espera-se que seus descendentes estejam vivendo ali. Mas os resultados do DNA revelaram exatamente o oposto. A análise que buscou longos trechos de DNA compartilhado descobriu que os antigos Pictos não eram mais aparentados com os habitantes modernos do leste da Escócia, nem de perto. Em vez disso, o genoma Picto mostrou maior similaridade genética com os habitantes modernos do oeste da Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte e norte da Úmbria no norte da Inglaterra. Pense nisso. O DNA dos reis e nobres Pictos sepultados no coração de seu reino oriental é hoje mais forte no ocidente, justamente no local onde viviam seus principais rivais, os Gales de Dal Riata. É como sequenciar o genoma de um faraó de Gizé e descobrir que seus parentes vivos mais próximos estão todos na África do Sul. Não faz o menor sentido. Como isso é possível? O que muitos ignoraram durante anos é que a história não se resume a quem viveu primeiro em um lugar. Trata-se também de quem veio depois. Os pesquisadores perceberam que esse paradoxo não era uma falha nos dados. Eram os dados que lhes contavam uma nova e complexa história. O mistério do desaparecimento do DNA Picta no leste é, na verdade, a resposta para o que lhes aconteceu. Então, o que aconteceu no leste? Duas palavras recém-chegados. Primeiramente, a partir do século V, os anglo-saxões começaram a migrar para a Grã-Bretanha, vindos da Europa continental, de lugares como a atual Alemanha, Holanda e Dinamarca. Eles avançaram para o oeste e sua assinatura genética tornou-se incrivelmente forte no sul e crucialmente no leste da Inglaterra. Essa onda genética não parou na fronteira atual, avançando até o que viria a ser o sudeste da Escócia. Essa nova onda de pessoas começou a se misturar e substituir o código genético mais antigo naquela região. Mas o fator decisivo veio do norte, os Vikings. A partir do final do século VIII, os Vikings, principalmente da Noruega, iniciaram seus famosos ataques. Mas eles não apenas invadiram e foram embora. Eles permaneceram, colonizaram e se estabeleceram em vastas áreas do norte e leste da Escócia. As ilhas de Orkney e Shetland, que eram territórios pictos, foram completamente tomadas. Tornaram-se, para todos os efeitos, colônias norueguesas por centenas de anos. Esse assentamento viking também foi intenso ao longo de toda a costa leste, o coração do território picto. Eles trouxeram seu próprio DNA norueguês, sua língua e sua cultura misturando-se com a população picta local de forma tão completa que em muitos lugares o sinal genético picto foi bastante diluído.
Então havia esse movimento de transferência de novo DNA, com os anglo-saxões subindo do sudeste e os vikings chegando do nordeste, ambos diretamente para o coração do território picta. Enquanto isso, o que acontecia no oeste? Essa área estava mais isolada dessas migrações específicas. As pessoas de lá, juntamente com as populações do país de Gales e da Irlanda do Norte, estavam relativamente mais protegidas. Eles se tornaram uma espécie de refúgio genético, preservando uma assinatura genética pré-anglo-saxônica e pré-viking mais antiga. A descoberta que desafia a lógica é que os Pictos são a antiga Grã-Bretanha. Seu DNA é o mesmo dos antigos povos do país de Gales e da Irlanda do Norte. A razão pela qual seu DNA é mais forte no oeste da Escócia hoje não é porque os Pictos migraram para lá. É porque o oeste permaneceu geneticamente semelhante ao que toda a Grã-Bretanha do Norte costumava ser antes da chegada de novos grupos que mudaram a paisagem genética do leste Picto. Os Pictos não desapareceram. Os povos do leste simplesmente ganharam novos vizinhos que se miscigenaram enquanto os povos do oeste não. Essa foi uma maneira revolucionária de entender o mapa genético da Escócia. E o DNA guardava outro segredo, que derrubaria uma das teorias mais antigas e estranhas sobre os picos. Tinha a ver com a forma como eles escolhiam seus reis. E estava tudo errado, era o DNA da mãe, durante séculos. Um dos fatos mais bizarros e famosos sobre os picos era o seu sistema de hereditariedade. Historiadores, a começar pelo famoso erudito anglo-saxão Bede, no ano de 731 d.C., acreditavam que os picos eram matrilineares. Bede foi um dos estudiosos mais respeitados de sua época. Para muitos, seus escritos foram a palavra final sobre história, e ele escreveu que se houvesse alguma disputa pelo trono picta, eles escolheriam um rei da linhagem real feminina e não da masculina. Essa ideia fascinou historiadores por gerações. Trata-se de um sistema muito raro no qual o poder e a herança são transmitidos não de pai para filho, mas pela linhagem feminina. Nessa teoria, um rei picta não seria sucedido por seu próprio filho, mas por seu irmão ou sobrinho, especificamente o filho de sua irmã. Essa ideia foi reforçada pela análise das listas de reis pictos. Trata-se de uma série de documentos antigos que listam os nomes dos reis pictos. Quando os estudiosos tentaram rastrear os nomes, descobriram que pais e filhos raramente se sucediam. Os nomes dos pais dos reis muitas vezes pareciam não ser bem nomes típicos dos pictos. Pareciam nomes de reinos gaélicos ou galeses. Isso levou a toda uma teoria romântica. As pessoas imaginavam uma sociedade onde as mulheres detinham o poder da linhagem. Talvez eles teorizassem que os picos praticavam o matriarcado, onde as mulheres permaneciam em suas aldeias natais por toda a vida, e seus maridos tinham que se mudar para morar com elas. Era uma ideia exótica e fascinante que fazia os picos parecerem ainda mais misteriosos e diferentes de todos os seus vizinhos. Mas eis a questão. Será que era verdade o estudo de DNA finalmente deu aos cientistas uma maneira de testar isso? A chave estava no cemitério de London Links. A equipe tinha DNA mitochondrial, ou mtDNA, a de 7 indivíduos diferentes enterrados lá. Lembre-se, o mtDNA é especial. Ele é transmitido apenas de mãe para filhos. Seu mtDNA é o mesmo que o de sua mãe, sua avó e sua bisavó. E assim por diante. É uma linhagem materna perfeita e ininterrupta. Portanto, se os picos praticavam o matriarcado local, se as mulheres permaneciam em suas comunidades de origem e eram enterradas com seus parentes maternos, os cientistas esperariam encontrar muito mtDNA compartilhado. Eles esperavam encontrar mães, filhas, tias e primas enterradas juntas, todas compartilhando a mesma linhagem materna. Esperavam encontrar agrupamentos genéticos que mostrassem que as mulheres daquela cidade eram todas aparentadas. Quando os resultados das 7 amostras chegaram, mostraram exatamente o oposto. Todos os 7 indivíduos testados apresentavam mutações únicas no DNA mitocondrial. Isso significa que nenhuma delas tinha parentesco próximo por parte de mãe. A diversidade genética neste cemitério era incrivelmente alta. Para dizer o mínimo, essa descoberta é uma bomba para a teoria matriarcal. As evidências genéticas não apoiam um sistema matriarcal. Na verdade, sugerem o oposto. A diversidade de linhagens femininas significa que as mulheres estavam migrando para esta comunidade e não permanecendo nela. Essa prática é chamada de exogamia feminina. Mulheres casando-se fora de seus grupos sociais e mudando-se para viver com seus maridos. Este é um sistema muito mais comum em todo o mundo e é o que o DNA indica fortemente. Então, por que a lista de reis parecia tão estranha?
O que ninguém te conta é que a descendência matriarcal por meio de mulheres não é a mesma coisa que homens casando-se com princesas estrangeiras. Os reis pictos provavelmente eram apenas reis comuns sendo sucedidos por seus filhos ou irmãos. Mas eles também estavam fazendo jogadas políticas inteligentes. Eles casavam com as filhas de reis de reinos vizinhos, os galeses, os anglos, para formar alianças. Os nomes estrangeiros nas listas reais não eram dos reis, mas sim dos pais das esposas dos reis. Os picos não eram uma sociedade matriarcal peculiar, mas sim um reino normal e politicamente astuto. E a antiga teoria era apenas um mal-entendido devido à confusão entre os registros. O DNA comprovou que os pictos eram locais não estrangeiros. Resolveu o paradoxo leste-oeste e desmistificou o mito da matriarca. O quadro estava ficando mais claro. Os pictos não eram seres exóticos. Eram a base da antiga Grã-Bretanha. Mas um mistério permanecia. Aqueles estranhos símbolos silenciosos nas pedras, a verdade sobre o desaparecimento. Então o que aconteceu com os pictos? Este é o mistério final e talvez o maior mistério da Idade das Trevas. É uma questão que assombra historiadores, arqueólogos e sonhadores há 1000 anos. Durante séculos, sua extraordinária história foi contada não como história, mas como um desaparecimento. Por volta do século IX, os livros de história, as crônicas meticulosas mantidas por monges irlandeses e estudiosos ingleses simplesmente param de falar sobre eles. É um dos silêncios mais abruptos e desconcertantes de toda a história. É como se uma nação inteira, um reino feroz e sofisticado que existiu por mais de 600 anos. Um povo que conteve as legiões do Império Romano simplesmente tivesse desaparecido. Sua língua, um idioma agora completamente perdido, desapareceu das colinas. Seus símbolos únicos e fascinantes, aquelas intrincadas esculturas de animais. Espelhos e crescentes que ainda pontilham a paisagem escocesa deixaram de ser esculpidos. Seu próprio nome Pictius, pintados como os romanos os chamavam, se perdeu com o vento. Foi substituído por um nome estrangeiro, os escoceses. O homem no centro desta história, o principal suspeito de seu desaparecimento é Kenneth MacAlpin. A história nos conta que, por volta do ano 843 d'Arcy, ele rei dos ventos de Dalriada, um reino no oeste, e no que hoje é Argol, também se tornou rei dos Picti, o reino dominante do leste. Os dois reinos rivais, por séculos às vezes aliados, foram repentinamente unidos. Esse novo reino unificado foi chamado de Alba, que em gaélico significa terra. Com o tempo, o reino de Alba se tornaria a base da Escócia moderna. Mas como essa união aconteceu? Como um rei rival se torna rei de seus poderosos vizinhos? É aqui que o mistério se aprofunda e onde as histórias sombrias começam. Teria sido uma conquista violenta, teriam os Gaels. Um povo que havia cruzado a fronteira da Irlanda do Norte séculos antes, invadido e dizimado a nobreza picta. Essa era uma teoria muito popular. É simples, é brutal e explica o silêncio. Uma nobreza morta não pode governar e um povo conquistado não pode falar sua própria língua. Existe até uma lenda sombria e dramática conhecida como a Traição de Scone, que descreve exatamente como isso pode ter acontecido. Conta-se que Kenneth MacAlpin, consolidando seu novo poder, convidou os 7 condes de Pictolin, os Moraes, os grandes senhores regionais e os mais poderosos nobres pictos para um grande banquete em Scone, o coração do território picto. Ele veio para discutir o futuro dos dois reinos, para partilhar o pão, para fazer as pazes. Mas como conta a história, os Gales armaram uma cilada. Eles armaram os bancos onde o senhor Picta se sentava. A um sinal combinado, talvez um simples brinde de Kenneth, os ferrolhos foram acionados. Os bancos desabaram, lançando os pictos desavisados em fossos cavados sob o assoalho. Lá escondidos e à espera, estavam guerreiros gaélicos armados que puseram fim à aristocracia picta em uma única e sangrenta noite de traição. É uma história cinematográfica dramática sobre traição. Ela responde perfeitamente à questão do desaparecimento. Em um único golpe, os pictos foram decapitados, seus líderes desapareceram, sua estrutura de poder foi destruída e seu reino estava pronto para ser conquistado. Mas será verdade? O que muitos historiadores ignoraram é que essa história macabra foi escrita centenas de anos depois do suposto ocorrido. Provavelmente por autores que queriam legitimar a nova dinastia gaica. Parecia uma explicação conveniente demais. E havia outro problema mais profundo, um paradoxo que desafiava a lógica. Os textos históricos sugeriam uma substituição total. Os gaicos tomaram o poder, sua língua prevaleceu, seu nome prevaleceu. Mas a arqueologia contava uma história diferente. As aldeias pictas não foram queimadas. Os fortes pictos não foram erguidos. A vida do cidadão comum parecia continuar normalmente. Havia continuidade, não conquista.
Como pode haver uma substituição cultural total, mas uma continuidade populacional total? As evidências de DNA, o próprio código genético do povo, finalmente nos dão a resposta. E é a resposta mais pragmática e lógica de todas. Os Pictos não desapareceram, não foram exterminados em um massacre sangrento. Eles não foram substituídos, apenas tiveram seus nomes alterados. O DNA comprova inequivocamente que os Picts e os Gales já eram geneticamente quase idênticos. Ambos faziam parte do mesmo estoque genético britânico ancestral que habitava as Ilhas Britânicas desde a Idade do Ferro milhares de anos atrás. Os Gales originários da Irlanda do Norte não pertenciam a uma raça diferente. Eram simplesmente primos que haviam atravessado o Mar Estreito, descendentes da mesma população ancestral. O DNA demonstra que não houve uma substituição populacional em larga escala. Não houve genocídio. Não houve um grande desaparecimento. O panorama genético da Escócia não mudou no século IX. Essa descoberta faz com que a traição de Scone não seja apenas um conto de fadas sombrio, mas uma impossibilidade biológica. Não se pode substituir um povo geneticamente indistinguível de você. O que aconteceu foi uma mudança cultural. Foi uma tomada de poder política e linguística não genética. Os dois grupos Picts e Gaels se fundiram. Mas como tantas vezes acontece na história, uma cultura se tornou dominante. Nesse caso foi a cultura gaélica. Por quê? As razões foram práticas não sobrenaturais. Os Vikings estavam saqueando tudo, destruindo as antigas estruturas de poder. Kenneth MacAlpin provavelmente era um brilhante articulador político, talvez um grande líder em tempos de guerra que forjou alianças. É bem possível que ele tivesse uma mãe picta, já que o casamento entre nobres era comum durante séculos. Não se tratava de uma invasão, era o ato final de uma longa fusão familiar. E um dos lados da família ficou com o direito de usar o nome. A língua gaélica se espalhou. Tornou-se a língua da nova corte unificada, crucialmente. Era a língua da poderosa e prestigiosa igreja sediada na ilha gaélica de Iona. Para progredir, para alcançar uma posição de poder, para falar com os abades e o rei, era preciso falar gaélico. A língua picta, que provavelmente era uma língua celta relacionada ao galês, foi desaparecendo aos poucos. Provavelmente era vista como antiquada a língua dos avós, a língua do antigo império. Em poucas gerações, pessoas que eram 100% geneticamente selecionadas simplesmente começaram a se autodenominar escocesas. Eles adotaram o novo idioma e a nova identidade unificada. Os Pictos não desapareceram, eles simplesmente se tornaram escoceses. A questão é que essa nova ciência do DNA é revolucionária porque separa as pessoas de seus rótulos culturais. Ela nos força a olhar além dos nomes que a história nos dá. Mostra que os Picts, os Gales, os galeses e os antigos britânicos não eram fundamentalmente raças diferentes, todas disputando a supremacia. Eram todos ramos da mesma árvore genealógica. As fronteiras entre eles, as coisas pelas quais lutaram e morreram, eram políticas e linguísticas não biológicas. Essa pesquisa, ao desvendar o mistério dos Picts, os desmistificou. Tirou-os do reino do mito, dos exóticos invasores pintados de azul e das estranhas sociedades matriarcais, e os transformou em pessoas reais. Eles eram os povos indígenas da Escócia, uma cultura sofisticada da Idade do Ferro, que desenvolveu um estilo artístico único, resistiu aos romanos, construiu um reino e então, lenta e em grande parte pacificamente, uniu-se a seus primos para construir um ainda maior. Seu legado genético, seu código genético não está perdido. Não é um mistério. Está ali, fluindo nas veias de milhões de pessoas no oeste da Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte hoje. O DNA nunca desapareceu. Eles são os escoceses. Nós apenas paramos de chamá-los pelo nome. O DNA deu voz a um povo que permaneceu em silêncio por 2000 anos. Isso prova que a história nem sempre é sobre desaparecimento, mas sobre transformação. Mas será que isso significa que resolvemos tudo? Ou será que acabamos de desvendar um novo enigma? Se você gostou desta viagem ao passado, curta este vídeo e inscreva-se para mais análises aprofundadas dos mistérios da história.